Amigas, amigos, olá! Continuando com a nossa preparação para a prova da Unital, vamos a um segundo tema, a criação de terras indígenas e terras quilombolas, os ganhos do ponto de vista dos direitos humanos, os ganhos ambientais, a legislação correspondente. Vamos dar uma olhada nesses temas a partir deste videozinho. Primeiro, nós temos as terras quilombolas. Vejam, terras quilombolas que são previstas pela Constituição. Nós temos no artigo 68 das disposições transitórias, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. E, portanto, isso é protegido, as terras quilombolas, na Constituição brasileira. E ainda na lei ordinária, nós temos um processo de criação e validação jurídica das ditas terras quilombolas, que envolve um primeiro momento de autodeclaração dessas terras. E, portanto, a comunidade demanda estas terras como quilombolas que são. Ainda mais, ao processo de identificação dessas terras pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que vai emitir o relatório técnico de identificação e delimitação. Vai validar, portanto, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista histórico, a área que é correspondente a esta terra quilombola. Finalmente, nós temos a titulação da terra com a eventual desapropriação dos não quilombolas que estejam nesta área. E ainda, quando essa terra está titulada, nós temos as terras quilombolas como inalienáveis, imprescritíveis, não podem ser objeto de penhora, são garantidos a preservação do patrimônio territorial das comunidades. Portanto, nós temos etapas de criação dessas terras quilombolas que aparecem no nosso mapa nas diferentes macro-regiões brasileiras. Temos aqui um mapinha do IBGE que mostra terras quilombolas. Em todas as macro-regiões brasileiras nós encontramos terras quilombolas, com crescimento recente na região amazônica, ou melhor, mapinha do IBGE, região norte. E em relação às terras indígenas, nós temos um processo análogo de criação de terras indígenas, né, as comunidades indígenas que são previstas e protegidas na Constituição, no artigo 231, e nós temos etapas de criação de terras indígenas. Que etapas são essas? Segundo o ISA, Instituto Socioambiental, nós encontramos a primeira etapa, o estudo de identificação dessas terras indígenas. Na sequência, a aprovação pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é ligada à Presidência da República. Nós temos a possibilidade de contestação pública deste relatório. Finalmente, a declaração dos limites. Nós, portanto, encontramos a área, como nós tínhamos isso para terras quilombolas, a área que é devida histórica, antropologicamente, cultural, economicamente a esta comunidade indígena, a demarcação física, homologação e eventual registro dessas terras indígenas, havendo a retirada das populações não indígenas desta área constituída como terras indígenas. E por que essas terras indígenas são importantes? Elas são importantes para a garantia dos direitos humanos das populações quilombolas, das populações indígenas, mas elas também trabalham dentro de um viés ambientalista importante na atualidade. Segundo reportagem da Mongabay Brasil, vejam vocês, terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação são áreas que mais contribuem para a preservação e regeneração da Amazônia Legal nos últimos anos, aponta o artigo. Temos, portanto, um ganho socioambiental, além dos direitos humanos, na criação destas formas de uso da terra. Portanto, nós temos ganhos socioambientais do ponto de vista das terras quilombolas, das terras indígenas, ainda mais da agroecologia e da agricultura familiar e também, como diz a Mongabay, nas unidades de conservação e uso sustentável. Se há tão grandes vantagens do ponto de vista social, dos direitos humanos e do ponto de vista ambiental, por que não se avança ainda mais com estas formas de uso da terra? Ora, elas vão se contrapor a outras demandas de uso da terra, demandas do agronegócio agroindustrial, que demanda a retirada da cobertura vegetal nativa para expansão da pecuária bovina, para a expansão da soja, para a expansão do algodão, mais especulação imobiliária no campo, a retirada da cobertura vegetal sem uso econômico da terra.
para eventualmente dispor a terra à venda, inclusive através de atividades criminosas como o processo de grilagem e avanço do crime organizado nessas regiões. Hoje nós sabemos o crime organizado que controla as áreas de garimpos ilegais nas regiões de terras indígenas da região norte, entre outras na terra indígena Yanomami. E, portanto, nós temos esses setores com força política e econômica em diferentes níveis, tanto nacional quanto nas próprias regiões de atuação, criando dificuldade para a criação e manutenção de formas que são sustentáveis do ponto de vista socioambiental, formas que são adequadas do ponto de vista social e do ponto de vista dos direitos humanos. Como a Unital trabalha este tema? Vejamos algumas questõezinhas. Questãozinha do vestibular verão 2023, questão 28. Desde 1985, a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, faz um dossiê anual sobre os conflitos no campo no Brasil. Os dados de 2020 revelam um total de 1.608 conflitos por terra, maior número de toda a série histórica, 96 conflitos trabalhistas, pico de 416 em 2007, 350 conflitos por água, também um recorde, 18 assassinatos, máximo de 73 em 2003. Um dado que chama a atenção é a área total dos conflitos por terra no ano de 2020, 77.443 hectares, de longe maior área registrada em todos os relatórios, o que vem crescendo exponencialmente desde 2015, de acordo com Porto Gonçalves e Cunha, em 2013, o conflito é inerente às relações sociais e de poder e as múltiplas territorialidades em relações contraditórias, interesses de povos indígenas, interesses de agricultura familiar, interesses de povos quilombolas, de agroecologia de um lado e interesse do agronegócio, da especulação imobiliária, do crime organizado de outro lado, como nós vimos no slide anterior. Vejamos, portanto, o que a Unital quer deste tema. A partir das informações acima, é possível afirmar que as configurações, os conflitos de caráter fundiário no campo brasileiro expressam. O gabarito traz a alternativa E. Vamos testar a alternativa E? O encontro de diferentes sujeitos sociais, práticas e representações e o conflito de imposição de um modo de apropriação, uso e significação do espaço e dos recursos sobre outro modo. É principalmente o final do texto base. O final do texto base que aponta essa ideia de, vamos ao texto base novamente, o conflito é inerente às relações sociais e de poder e das múltiplas territorialidades em relações contraditórias. Então, de forma bastante ampla, a alternativa E se reporta a este pedacinho final do texto base, dá para a gente validar. Então, as outras devem estar erradas. Cadê o erro das outras alternativas? Alternativa A contradição na relação entre dois polos opostos, o camponês, cuja perspectiva no uso da terra é o trabalho, e o latifundiário, cuja perspectiva é o negócio e a especulação do mercado capitalista. Não está errado, mas é reducionista frente à alternativa E. No nosso slide anterior, nós vimos vários agentes em conflito nestas áreas, e, portanto, não apenas estes dois agentes colocados na alternativa A. Vejamos a alternativa B de bola. Ela diz: as disputas por legitimidade de uso e apropriação de recursos para o trabalho, não indo além das questões econômicas. Vai além, sim, das questões econômicas, aspectos culturais, as relações sociais que estão envolvidas nestes conflitos. Vejamos C. A unidade de interesses entre os diferentes grupos de camponeses em torno de questões do acesso aos meios de produção. Ela é reducionista em diferentes perspectivas. Não há unidade dos camponeses, há diversidade destas formas de uso da terra junto, entre outros, ao campesinato. Né? E o problema não é exclusivamente os meios de produção, que são bastante diversos junto a esta agricultura camponesa. Vejamos a alternativa D. Alternativa D, a reprodução de relações não capitalistas
de produção no âmbito do capitalismo no campo com a manutenção das tradicionais formas de luta camponesa, repetindo, a reprodução de relações não capitalistas de produção no âmbito do capitalismo do campo com a manutenção das tradicionais formas de luta camponesa. Me parece verdadeiro, mas novamente reducionista, porque está trabalhando a relação do camponês com o grande proprietário, uma relação tradicional burguesia-proletariado, tá certo? E o texto base não está centrado nesta relação, foge do escopo do texto base, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha em mais questões? Dá uma olhadinha nesta próxima questão. Nós temos no vestibular de 2023, inverno de 2023, a questão 28. Pela primeira vez em 150 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está realizando o recenseamento da população quilombola como grupo étnico populacional. Nos primeiros 29 dias de coleta de dados, o IBGE conseguiu recensear 386.750 pessoas que se autodeclaram quilombolas. Para o coordenador executivo do CONAC, Antônio Criolo, o resultado é positivo, diz o coordenador do CONAC. Uma conquista muito importante uma conquista muito importante que viabiliza as comunidades quilombolas, mas precisamos intensificar o processo de mobilização para não deixar nenhum quilombola fora do censo, pondera ele. E ainda mais, até o momento, os estados com maior número de pessoas quilombolas contadas são Bahia, 116.437 quilombolas, Maranhão, 77.683 e Pará, com 42.439, tudo bem? Tem um pequeno problema nesse texto base, gente, que mostra, às vezes, uma qualidade mais ou menos precária nas questões da Unital. CONAC, mas onde está o que é CONAC? Por exemplo, IBGE, que é uma sigla bastante óbvia, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está destacado. CONAC não está destacado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Agora sim, a gente sabe o que é CONAC, então a gente pode inserir dentro da lógica desta organização, tudo bem? Erro da Unital, deveria ter colocado então o que significa a sigla CONAC. Vejamos a questão de múltipla escolha, são considerados remanescentes das comunidades quilombolas os grupos étnico-raciais remanescentes. Quem é remanescente das comunidades quilombolas? Diz o gabarito C de Cebolinha. São dotados de relações territoriais específicas, segundo critérios de autoatribuição, com presunção de ancestralidade negra relacionada à resistência e à opressão histórica sofrida. Sim, em linha com as etapas de criação das áreas quilombolas que nós vimos anteriormente, tá certo? Se a alternativa C é validável, vamos ver o erro das outras alternativas. A alternativa A, consigam a comprovação de que a terra foi doada pelos antigos proprietários de escravos a seus ancestrais no processo de abolição da escravidão no Brasil. Não tem nenhuma relação com doação de terras. Tem a ocupação histórica destas terras, tá legal? Vejamos B. Possuem um histórico de lutas sociais contra grupos de interesse hegemônico, sendo o primeiro passo para o reconhecimento da ancestralidade. Não tem uma relação necessária com o enunciado da questão. São considerados remanescentes quilombolas. Então você tem que estar em choque com os interesses hegemônicos para ser quilombola. Não, você tem uma ocupação histórica dessas terras, tá legal? Vejamos D de dado. Se autodefinem como quilombolas, apresentando toda a comunidade, parentesco entre si e no interior da comunidade comunidades ancestrais africanas que historicamente ocuparam terras quilombolas. Não precisam ser de origem africana necessária, são descendentes de africanos, obviamente, tá legal? E não há também necessariamente essas relações de parentesco em toda a comunidade, tá certo? E vejamos E. Mantém relações comuns às antigas comunidades quilombolas na organização social, nas atividades produtivas e reprodutivas em territórios com ancestralidade comprovada.
Interessante, interessante. De no mínimo 3 séculos. Ah, então eles têm que estar na região há 3 séculos, senão não pode se tornar uma área quilombola. Não tem nenhuma referência de 3 séculos na Constituição ou não tem qualquer referência de 3 séculos na Constituição ou na lei ordinária, nas etapas de criação das terras quilombolas. Tudo bem? Vamos a mais, a questão 15 do vestibular verão de 2024. Vejamos a questão 15, ela diz assim: mais de 30% dos territórios que se autodenominam quilombolas estão na Amazônia Legal. É o que mostram os dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE. Estes dados são inéditos, já que é a primeira vez que o censo incluiu em seus questionários perguntas para identificar pessoas que se autodenominam quilombolas. O Brasil tem 1,3 milhão de pessoas que se identificam como quilombolas. Isso corresponde a 0,65% da população total do país. Deste total, quase 427 mil estão nos estados que compõem a Amazônia Legal. Isso representa 32,1% dos quilombos brasileiros, 1,6% da população local. Esses quilombos têm 98% da floresta do território preservada, com pequenos pontos de desmatamento que indicam uso da terra para roçado. Então, de novo, e como a gente tinha visto anteriormente nas nossas explicações, a conservação ambiental nessas áreas de terras indígenas e de terras quilombolas. A Unital estava perguntando, a partir do texto acima sobre a presença de quilombolas na Amazônia Legal, é possível afirmar que a alternativa do gabarito é a alternativa E. A presença de quilombolas na Amazônia forma verdadeiros escudos de proteção, conservando a floresta, impedindo o avanço do desmatamento e a entrada de invasores. Veja, não é responsabilidade do quilombola fazer isso, tá? É responsabilidade do Estado brasileiro. Mas a alternativa E é validável porque isso acontece na prática e de acordo com o texto base, tudo bem? Então, na prática isso acontece e o texto base também está validando isso. Vamos ver então o erro das outras? Na alternativa A presença de um espaço de cultura e economia marcadamente indígena na Amazônia explica por que a presença de quilombolas nessa região é muito reduzida, concentrando-se na região sudeste com economia cafeeira. O texto base está dizendo o contrário disso, não é reduzida, é grande a presença quilombola na região amazônica. O texto base invalida a alternativa A. Alternativa B, a Amazônia Legal é composta pelos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte da Bahia, o que explica a presença de quilombolas na região devido à presença de grande número de escravizados na economia açucareira. Bahia não é da Amazônia Legal, né, gente? C. Os dados mostram que as áreas quilombolas apresentam baixo nível de preservação florestal e foram desmatadas de forma ilegal para a criação de gados e fazendas. Baixo nível de preservação florestal? Não. A gente tem 98% da floresta preservada, então o contrário. Vamos ver D de dado? Dos estados que compõem a Amazônia Legal, a Bahia é o estado com o maior quantitativo de população quilombola, que corresponde a 29,9% do total da população quilombola recenseada. Novamente, a Bahia na Amazônia Legal, Bahia não é da Amazônia Legal. Temos então aí a questão da ocupação da terra em terras indígenas e terras quilombolas, a relação com os direitos humanos, os benefícios sociais e socioambientais relacionados a este processo. Quem tiver alguma dúvida sobre esse tema já sabe, é só me procurar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.